a entrar. Amém, Jesus. Irmãos, ficam de pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler o livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus! Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. O Senhor Deus tem a palavra para todos nós que estamos aqui, né, irmãos? Louvado seja Deus! Glória a Deus! Onde, Josué? 1 Reis, capítulo 17, e no versículo 8. Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vá para Serepeta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenarei ali uma mulher viúva, que te sustente. Então ele se levantou e foi para Serepeta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e disse-lhe: trazei, peço-te numa vasilha um pouco de água, que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e disse-lhe: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um pouquinho de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comemos e depois morremos. E Elias disse-lhe: não temas, vá fazer conforme a tua palavra, porém fazei dele primeiro para mim, e fazer primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei-o para mim, depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor manda chuva sobre a terra. Só até aqui, né, irmãos? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, fala conosco, Pai, por meio da sua palavra, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Pode se assentar e louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que um rei começou a governar sobre Samaria e Israel. Ele governou Samaria e Israel durante 22 anos. Ele começou o seu reinado no 38º ano do rei Asa. Asa também foi um rei de Israel. E esse rei que reinou durante 22 anos, ele se chamava Acabe. A Bíblia diz que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que aqueles que vieram antes de Acabe. Os que vieram antes de Acabe fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mas Acabe fez muito mais mal aos olhos do Senhor do que os que vieram antes dele. Para piorar a situação de Acabe, Acabe casa com Jezabel, uma mulher dos Sidonitas. Esse povo era idólatra, adorava Baal, servia Baal. Então o rei Acabe, ele começou a adorar Baal, começou a levantar altares para Baal, começou a se prostrar para Baal, e Deus estava desagradando da sua atitude, estava desagradando das suas obras. Mas o profeta de Deus foi lá falar com o rei, e foi falar contra o rei. O profeta de Deus, ele fala tudo que Deus manda ele falar. O profeta de Deus nunca vai falar aquilo que eu quero ouvir, ou aquilo que eu venho se agradar. O
profeta de Deus fala tudo que aquilo que Deus manda ele falar. O que Deus mandar você falar, vai e fale, porque é Deus que está mandando você falar. O profeta não agrada a ninguém. O profeta não passa a mão na cabeça de ninguém. O profeta fala o que Deus manda ele falar. Foi o profeta de Deus falar contra o rei. E esse profeta se chamava Elias, o tibita. Elias é conhecido como o profeta desafiador. Ele desafiou o rei Acabe, desafiou Jezabel, desafiou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Axera ao Deus que manda fogo do céu. Elias estava no monte, foram prender Elias. Elias disse: eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma esses homens. O fogo caiu e consumiu aqueles homens. Foram outra vez prender Elias. E Elias disse: eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. Caiu fogo do céu e consumiu outra vez aqueles homens. Foram a terceira vez prender Elias. E quando Elias foi clamar para cair fogo do céu, gritaram lá embaixo: Elias, não peça para cair fogo do céu, porque nós conhecemos que você é o profeta de Deus, o homem de Deus. Então Elias, ele disse: olha, quer saber de uma coisa? Isso já ficou chato, já ficou enjoante. Vamos fazer aqui um altar e vamos clamar ao Deus que manda fogo do céu. Se o seu Deus responder com fogo, é o verdadeiro Deus. Mas se o meu Deus responder com fogo, ele é o verdadeiro Deus. Aqueles homens acharam boa a ideia de Elias. Não era 2 ou 3 pessoas que estavam falando com Elias. Era 400 profetas de Baal e mais 400 de Axera que estavam ali. Elias, ele fala assim: olha, eu sou em pouca gente, só tem eu aqui, vocês são muito, então vocês começam clamando primeiro e depois eu clamo. Então eles começaram a clamar a Baal. Isso foi pela manhã e terminou lá pelo meio-dia, clamando, e Baal nada de responder, clamando, e Baal nada de responder. Então Elias começa a zombar e diz: olha, talvez Baal está viajando, ou talvez ele não está te ouvindo. Clama mais alto, ele vai te ouvir, talvez ele manda fogo do céu. E nada. Chegou a vez de Elias. Quando Elias foi clamar ao Senhor, para o Senhor mandar fogo do céu, Elias, ele repara o altar. E o altar estava todo quebrado, todo desconcertado, de tanto aqueles homens pisarem em cima do altar, pularem em cima do altar. O altar veio quebrando, foi soltando prego, as madeiras foi saindo. Elias consertou o altar. Tem gente subindo no altar de Deus sem consertar o altar primeiro. Tem que consertar o altar. Deus está dizendo: conserta o altar. Pessoas que pedem para Deus pedir fogo do céu, mas Ele não conserta o altar. Deus só vai responder se consertar o altar, se colocar lenha por lenha, prego por prego. É por isso que muitos crentes passam pela dificuldade, pela luta, pela peleja. Por isso que vive na provação, porque não conserta o altar. Deus está dizendo: conserta o altar. Ele não conserta o altar. Mas Elias foi diferente. Elias consertou o altar, colocou lenha por lenha, madeira por madeira. Elias ainda joga água sobre o altar. Aí ele vai clamar ao Senhor, e o Senhor manda fogo do céu naquela mesma hora. Aí o povo olharam para Elias. As pessoas olharam para Elias, aqueles falsos profetas olharam para ele e disseram: verdadeiramente, Elias, o Deus que você serve é o verdadeiro Deus. A Bíblia diz que Elias, ele profetiza contra o rei, e Elias disse assim: viva o Senhor Deus de Israel, que nesse ano nem chuva e nem orvalho haverá, segundo a minha palavra. Não que a palavra de Elias tinha poder, não, era Deus usando Elias. Tem gente que pensa que a palavra do cristão tem poder. A palavra do cristão não tem poder, a palavra de Deus que tem poder. Deus que estava usando Elias. A Bíblia diz que não chovia na terra por um espaço de 3 anos e meio. Deus
fechou o céu e não chovia na terra. E todo mundo precisa da água. O ser humano precisa da água para sobreviver. Os animais precisam da água. A plantação precisa da água para brotar da terra. Mas só que os animais estavam morrendo. A plantação não estava brotando por falta da chuva. Deus disse para Elias: sai daí, vai para o ribeiro de Quiriate e habita ali. Eu vou ordenar aos corvos que te sustentem, que tragam ali carne para te sustentar. Deus cuidou do profeta Elias no meio da seca. Deus está cuidando do seu povo no meio da seca. Deus não vai deixar o seu povo morrer de sede. Deus não vai deixar o seu povo morrer de fome. Deus está nos dando água do ribeiro e Ele está enviando os corvos do céu para nos alimentar. O salmista Davi disse: olha, eu já sou velho, mas já fui novo, mas nunca vi um justo mendigar o pão e sua descendência desamparada. Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele cuida de você. A Bíblia diz que Deus cuidou do povo durante 40 anos no deserto. E não foi fácil para aquele povo ali no deserto. O povo estava com fome, Deus enviava maná do céu. O povo não queria mais maná, Deus enviava carne agora. De noite no deserto é um frio tremendo, ninguém sobrevive de noite no deserto sem tiver ali uma roupa preparada para passar a noite ali. Mas Deus aquecia o povo com 2 colunas de fogo. Aleluia. De dia era muito calor. Quem que aguenta viver de dia no deserto? É muito quente, só tem areia. Mas Deus tampava o sol com 2 colunas de noite, de dia, e fazia sombra para o povo. Aleluia. O povo queria água. Naquele tempo não existia assim, uma garrafa ou uma caixa d'água ou alguma coisa para transportar água. O povo queria água, estava com sede. Deus fazia sair água da rocha para o povo beber. Deus cuidava daquele povo. O Senhor Deus vai fazer sair água da rocha para você beber. Ele vai enviar maná do céu para você comer. O Senhor Deus vai tampar o sol com a nuvem, vai te fazer sombra. Ele vai te aquecer de dia. Ele cuida de você. Ele está cuidando de você. Irmãos, eu nunca ouvi falar até agora que um servo de Deus morreu com essa doença que está aí. Eu nunca ouvi falar que um servo de Deus morreu com essa doença até aí. Eu ouvi falar que morreu fulano, cicrano, morreu uma pessoa importante, mas um servo de Deus eu nunca ouvi falar. Porque Deus está cuidando de nós no meio dessa doença. Ele disse: eu não desamparo meu povo. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que por falta da água, por falta de chover, o ribeiro veio a se secar, então não chovia mais. Então Elias não podia mais ficar aqui, porque Elias não tinha mais água para beber. Aí veio a palavra do Senhor para Elias e disse para ele: Elias, sai daí, vá para Serepeta, que é de Sidom. Lá eu vou ordenar uma viúva para que te sustente, Elias. Irmãos, era desonroso para Elias ser sustentado pela viúva. Era a viúva que tinha que ser sustentado por Elias, porque a honra do homem era trabalhar e sustentar a sua esposa. A honra da mulher era cuidar dos seus filhos e ensinar o caminho do Senhor para os seus filhos. Aleluia. Irmão, não que a Bíblia é machista, como muita gente fala que a Bíblia é machista e alguma coisa tem que ser mudada. Não é isso. Não que a Bíblia desrespeita as mulheres, a Bíblia respeita as mulheres. Inclusive, a maior bênção que Deus fez para uma pessoa foi uma mulher, chamada Maria, que dela nasceria Jesus Cristo, nosso Salvador. Então a Bíblia respeita as mulheres. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Nesses tempos, as mulheres não trabalhavam. Quem trabalhava era o marido. Então quem tinha que trabalhar aqui era Elias, e não era a mulher
mulher para sustentar Elias. Mas Deus tinha tudo planejado para cuidar de Elias e também da viúva. A Bíblia diz que Elias encontrou a mulher na porta da cidade. Elias disse: olha, mulher, me dá um pouco de água. A mulher estava apanhando lenha. A mulher deu um pouco de água para ele. Aí Elias disse: olha, mulher, vai agora e me faz um bolo, me faz um pão e traz para mim. Aí a mulher disse: vive o Senhor teu Deus, que nem somente eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite na botija. Eu vou fazer para mim e para meu filho, e depois nós vamos morrer. Aí Elias disse: não, mulher. Elias disse: vai, faz conforme a sua palavra, mas vai primeiro para mim e depois para você. Porque assim diz o Senhor, que a farinha da sua panela não se acabará, e o azeite da sua botija não faltará, até o dia em que o Senhor manda chuva sobre a terra. Irmãos, todo mundo aqui sabe que o Espírito Santo representa azeite. É necessário o crente ter azeite. Crente que não tem azeite é crente morto. Crente que não tem azeite é crente frio, crente gelado, crente que não sente a presença de Deus. Quem não tem azeite nunca vai aceitar a santidade do Senhor. Para que fazer isso? Porque andar assim não tem nada a ver. É porque está sem azeite, está faltando azeite na botija. Tem que ter azeite. Se tiver alguém aqui hoje faltando azeite, aqui é o posto de Jeová. Quando o seu carro está acabando a gasolina, pode louvar a Deus. Quando o seu carro está acabando a gasolina, você vai no posto, você vai abastecer ele. Porque você quer andar de carro, você não quer andar de a pé, ninguém quer andar de a pé, eu também não quero. Mas fazer o quê? Eu não tenho carro, então vou andar de a pé. Mas quando o seu carro está acabando a gasolina, você vai e enche ele. Aqui é da mesma forma, aqui é o posto de Jeová. O azeite está acabando, o Senhor enche a botija. As 5 virgens não entraram nas bordas do cordeiro porque faltou azeite. Se faltar azeite, não vai entrar nas bordas do cordeiro. Tem que ter azeite na botija. Irmãos, a Bíblia diz que a mulher foi e fez conforme a palavra de Elias. Fez primeiro o bolo para Elias. E a Bíblia diz que comeu a mulher, comeu Elias por muitos dias. Deus cuidou da mulher de Elias e do filho dela durante a seca. E da sua panela não faltou farinha, e da sua botija não faltou azeite, conforme a palavra do Senhor dita pelo profeta Elias. Depois de muitos dias que Elias estava ali, na casa da mulher, morando ali, o filho dela veio a se agravar de uma enfermidade. Veio a se agravar tanto que faltou ar no menino. A Bíblia diz que faltou fôlego no menino. Então a mulher, desesperada, sem saber o que fazer, pega a criança e leva até Elias e diz: Elias, você veio até aqui e lembrasse da minha iniquidade, que tenho eu contigo, matasse meu filho, Elias. Elias diz: dá cá o seu filho, pega do colo dela, leva para o quarto, e Elias vai clamar ao Senhor em favor daquele menino, intercedendo para aquela criança. E Elias diz: ó Senhor meu Deus, até esta pobre viúva você afligisse e matasse o seu filho. Elias clama 3 vezes pelo menino, e Elias diz: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma desse menino torne a entrar nele. O Senhor ouviu a oração de Elias, e o Espírito, aleluia, e a alma do menino entrou nele de volta, e ele viveu. Elias pega o menino e entrega para sua mãe. Aí a mulher vai reconhecer que Deus era da vida de Elias. A mulher disse: nisso conheço que Deus é da sua vida, Elias, e que a palavra que sai da sua boca é verdadeira. O Senhor, além de multiplicar o azeite e a farinha da panela da mulher, o Senhor ainda fez um milagre na vida daquela mulher, para mostrar que Deus era na vida de Elias. Aleluia. Irmãos, que Deus abençoe a todos, né, irmãos?
Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, né?